Olá pessoal, hoje veremos uma aula incrível de vírus. Tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Eberhardt e eu vou falar para vocês sobre os vírus. Bom, os vírus são pedaços de seres vivos, não são seres vivos completos que conseguem se reproduzir sozinhos. Eles são normalmente considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam entrar dentro das células e usar o maquinário de reprodução da célula para se reproduzir. Então eles vão utilizar o DNA das células, os ribossomos das células e todo o maquinário, todas as organelas que vão participar disso, inclusive a membrana plasmática. Beleza, galera? Bem, amigos, vamos lá então. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver na aula de hoje os seres, se você considerar os vírus como seres vivos, não são seres vivos completos, mas fazem parte da vida. Transmitem doenças, é ou não é, galera? Modificam a cor das pétalas das plantas, causam doenças, inúmeros problemas como HIV, sarampo, catapora, dengue, chikungunya, né? Várias doenças, Zika vírus, tá? Inúmeras doenças como paralisia infantil, né? Várias, raiva, uma série de doenças gravíssimas, o ebola, por exemplo, igual vocês estão vendo aqui. O ebola é uma doença tão grave, pessoal, que não tem cura. 95% das pessoas que se contaminam com esse vírus aqui do ebola vão a óbito, tá? Os vírus são bem menores do que as bactérias, normalmente, tá? A maioria deles, exceto o citomegalovírus, que é o maior vírus que existe. A maioria deles é bem menor então que as células e ela vai contaminar células. Por exemplo, bacteriófago, que é uma célula que vai atacar bactérias, são vírus, na verdade, que atacam a célula bacteriana, tá? E destroem bactérias. E existe uma nova área da biologia, viu, galera? Chamada biologia sintética. Estão modificando esses vírus bacteriófagos para atacar certas bactérias que nos causam algumas doenças. Por exemplo, streptococcus, que causa dor de garganta e também infecções gravíssimas, podem ser combatidas usando o vírus. Isso é o futuro da biologia. Herbert Richards. Essa é a parte mais legal. Bom, aqui a gente está vendo um nome chamado prion. Prion não é um vírus, mas é uma proteína que também causa doenças, que é o caso da proteína da vaca louca, né, que causa a doença do Creutzfeldt-Jakob, né, que é a doença da vaca louca, que ela vai gerar então um cérebro esponjoso, um tecido esponjoso, e aí a pessoa não consegue mais raciocinar nem fazer nada. Os animais também ficam com perda motora e etc. Aqui em cima você está vendo o vírus da raiva, o adenovírus, que causa dor de garganta, por exemplo, rinovírus, que causa rinocinusite, poliovírus, que causa poliomielite, paralisia infantil e etc. Tá bom? A gente está vendo uma série de vírus, tá? Para a gente aprender como lidar com esses seres vivos mínimos, pequeniníssimos. Só em 1932, viu, galera, que o ser humano conseguia enxergar com o microscópio eletrônico, na Alemanha, os primeiros vírus da Terra. Tá? Então aqui a gente está vendo como que é a estrutura de um vírus. Basicamente você tem uma cápsula proteica em volta, que a gente vai chamar de capsídeo também, né? Dependendo do livro, do professor. Uma cápsula proteica, capsídeo. Nós temos aqui dentro o material genético, que pode ser RNA ou DNA. Nunca os dois, tá legal? Normalmente, via de regra, os vírus têm ou RNA ou DNA, tá bom? Falando para o Enem, se vocês forem prestar vestibular o Enem, essa é a regra. O capsômero seriam essas unidadezinhas proteicas que vão formar o capsídeo, tá? E aqui é uma foto, uma micrografia, né, de transmissão eletrônica. E aí você está vendo aqui as cápsulas, tá? Não é perfeitamente idêntico a esse desenho, tá? Tem variações, então a natureza não é perfeita.
Então você tem aqui os capsômeros, tá? E aqui dentro o material genético. Aqui o que você está vendo aí é um adenovírus, mastadenovírus. Bom, aqui um outro tipo de vírus muito conhecido, que é o influenza, causador da gripe. A gripe, para quem não sabe, é uma doença muito comum do ser humano que mais causa mortes, tá? Das doenças que atacam o ser humano com maior mortalidade. Tá legal? A gripe espanhola foi um grande exemplo de milhões de pessoas, quase 5% da humanidade morreu. Em torno de 50 a 100 milhões de pessoas, de 1917 a 1919, morreram de gripe espanhola, principalmente em 1918, há 100 anos atrás, né? Morreram de gripe. Né? Essa gripe gera problemas pulmonares e tudo mais, a pessoa vai a óbito por causa disso, tá? Entre outros fatores. Então ela tem também o material nucleico, no caso aqui eu acho que é RNA, se não me falha a memória, né? O envelope proteico, também muito importante, e algumas espículas para se aderir às células, normalmente do epitélio pulmonar, etc. Tá? Aqui dentro tem um capsômero, que é como se fosse um conduíte, um caninho, né? Para conservar então o material genético. E vocês podem perceber que não tem células. Os vírus não têm células, não possuem células. Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Não esquece disso. Não esquece. Beleza? Aqui nós estamos vendo um vírus mortal, que é o ebola. Filovírus. Cheio de cápsulas e ele forma então um caninho todo encaracolado aqui. Certo? E o ácido nucleico aqui dentro, que eu acho que é RNA também. Bom, aqui o que vocês estão vendo é um bacteriófago, tá? Tipo T2, esse é o TPAR, né, que eles falam. Aqui a foto real, uma micrografia eletrônica de transmissão, mostrando aqui o capsídeo e aqui um pescocinho, tá vendo? Que é chamado de bainha. E aqui as perninhas dele, que são chamadas de fibra da cauda, tá? Se aderem à célula. Aqui é uma célula. E aqui, ó, você está vendo esse caminhozinho verde aqui? É o material genético que esse vírus está liberando dentro da célula para atacar essa bactéria, enfim. Então você tem aqui, ó, você pode observar que esse bacteriófago tem uma cabeça proteica, DNA, ele é formado por DNA. E aqui como se fosse uma nave Apollo 11 lá, que pousou na Lua. Ela tem aquele, lembra, o módulo lunar aparecendo, né? Ele vai aqui encaixar na membrana da célula que ele vai cometer, que ele vai infectar. Então, basicamente aqui deve ter um caninho que vai passar aqui o material genético. E aí quando ele entra na célula, quando ele se adere à célula, ele libera esse material genético aqui, ó. Tá vendo? Né? Vai liberando esse material genético para atacar então a célula. Aqui no caso B, vocês estão vendo o vírus da varíola, ortopoxivírus, né? Então, você tem que lembrar que a varíola foi extinta nos anos 70, final dos anos 70, né? 79, Bangladesh foi o último lugar. Com grande campanha de vacina, o grande produtor de vacina inicial foi Edward Jenner, que criou um tipo de vacinação muito primitivo, que era você atenuar o tipo de vacina de vacas, por exemplo, e colocar esse resto de vacina, de infecção de pessoas que tinham infecção com a varíola bovina, faziam furos no braço das pessoas, na perna, e faziam a variolação, né? E aí, passavam-se semanas, essas pessoas tinham então resistência à varíola, não pegavam mais varíola. E aí começa em 1796 a produção de vacina no mundo, né? Então, muito legal isso. Herbert Richards. Então presta atenção nessas partes. Bom, aqui estou mostrando os bacteriófagos sendo atacados, etc. Bom, como é que se faz a vacina, professor? Como é que a gente pode inocular vírus num tecido seguro? O ovo de galinha é um tecido seguro para inoculação de vírus. É colocada então uma injeção e coloca-se aqui no saco vitelínico e em outros lugares, tá? Membrana coriônica. Injeta-se aqui o embrião, né, que vocês estão vendo, ó, que é a gema do ovo, né, gente? Que é a gema do ovo, tá certo? E aqui na clara dá para você injetar esse vírus e ele cresce, ele vai se reproduzindo
aqui também na gema do ovo também. Ele cresce, dá pra gente estudar o vírus e também criar vacinas. Aí aqui está falando de cultura, você cria tecidos em cultura de laboratório e daí injeta o vírus para saber o que ele vai fazer. Bom, aqui é um efeito citopático dos vírus. É uma célula que é infectada com um vírus, aqui é o HHV2, e ataca essas células e vai matando essas células e se reproduzindo. Né? Dá para você estudar isso. Então basicamente é isso, galera. Que a gente deve estudar então que os vírus eles vão fazer uma aderência inicial na célula que ele quer atacar, isso é chamado de adsorção. Depois ele penetra com o material genético, domina a célula e começa a fazer a biossíntese de pedaços do vírus. Então é como se fosse uma fábrica que antes produzia carros e passa a produzir vírus, tá legal? Só que essa fábrica normalmente são as células ou bactérias ou células de fungos, de plantas ou de animais, tá legal? E aí depois ocorre a maturação, que é a formação dos vírus, e depois eles estouram a célula e liberam então o material. É uma montagem feita através do uso de ribossomos, que vão sintetizando as proteínazinhas dos vírus igualmente, então vão montando vários tipos, como se fosse um Lego, vão encaixando esses pedacinhos e vão formando novos vírus. Tá? Esses componentes virais são chamados de virions. Tá legal? Presta atenção. E a liberação, ela pode destruir a célula ou não. Tá legal? Depende da infecção que você esteja falando. Então, basicamente, você tem a cauda introduzindo o DNA do vírus dentro da célula. E aí, o vírus vai dominar o material genético da célula e vai produzir somente pedaços de vírus. Vão se montando os vírus até eles saírem. Então, eles precisam das células para se reproduzir. Beleza? Você tem dois tipos de ciclo, esse aqui é o lisogênico, né, de um bacteriófago. Então o bacteriófago ele vai se aderir a essa célula, vai contaminar essa célula, o material genético vai se conectar com o material genético da bactéria e ele vai então ficar retido por algum tempo, ocasionalmente ainda vai infectar outras bactérias. Isso é chamado de ciclo lisogênico. E tem um outro caminho, que é a montagem de vírus e a destruição das células, isso é chamado de ciclo lítico. Lisogênico permanece nas células, quando elas se dividem ainda transmite o material genético do vírus para outras células, que no caso bactérias. E aqui esse vírus que introduziu seu material genético, no ciclo lítico vem de lise, de quebra. Então ele vai montar um monte de vírus até explodir a célula, tá? Contendo então proteínas das próprias células que vão formar então os virions e depois esses virions vão ser maturados e vão ser liberados. Tá legal? Basicamente é isso que você viu. Aqui foto real da célula hospedeira recebendo então o vírus. Então a proteína da membrana plasmática da célula, aqui ó, tem sítios de ligação com esse vírus. Aí ocorre uma fusão dos receptores das células que ficam aqui em volta com a cápsula em volta desse vírus. E aí o vírus aqui, ó, em azul, libera o seu material genético. Que no caso é um retrovírus suíno, tá legal? E aqui no segundo plano, um herpevírus, que causa herpes. Também grande, vírus de alta infecção humana, né? 80% mais ou menos. Não sei qual é a exata proporção, mas eu acho que gira em torno de 80% a 90% da humanidade tem herpes. Ocasionada pelo beijo, pelo contato com copos e materiais. Beleza? Então a replicação viral, não sei se vocês pegaram, legal. Vocês param o vídeo, dá uma checada, né? Aqui só para vocês verem, quem quiser parar o vídeo aqui fica à vontade. Tá legal? Então a replicação animal ocorre com algumas diferenças. Ocorre a adsorção, que é a ligação das proteínas que estão aqui em volta com as proteínas da membrana. Aí penetração, liberação do material genético. Depois a biossíntese de pedacinhos do vírus, usando o material genético da célula. E aí ocorre a maturação e liberação de novos vírus aqui, ó, que você está vendo, vai ser soltado depois, tá legal? É isso aí basicamente, aqui fotos incríveis. Vírus adenovírus, corado em azul, super legal. Corados negativamente. E aqui na 2, simples
simplex vírus com capsômeros, tá certo? Mostrando então um envelope de vírus que se rompeu, tá? Conferindo então uma aparência atípica de ovo frito. Beleza. Então basicamente é isso, galera. O que vocês estão vendo aqui em cima são tipos de vírus. Super legal. Filovírus da febre hemorrágica, ebola. Tadã, terrível. E aí os processos, depois vocês param o vídeo para olhar. Então você tem vários tipos de infecção virais, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E as partes que vocês não conseguiram pegar, para o vídeo, dá um stop. Se quiser tirar um screenshot da tela, tirar um print, né? Fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado. E só falar mais uma coisa, os vírus são muito variados. Acreditam que existam milhões de tipos diferentes, tá? De vírus na Terra. Ainda não se conhece nada, alguns mil ainda. Acredita-se que no mar seja o lugar que existam mais vírus na Terra, a quantidade de água e a quantidade de vírus armazenados no mar. Tá legal? Grande abraço para vocês. E só lembrando, eu usei o material Microbiologia 12ª edição. Gerard Tortora, Funk e Case. Valeu! Aqui é Rodrigo Eberhardt. Dá um curtir lá no final do vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, galera. Grande abraço. Depois vamos aprender mais coisas sobre os vírus. Estude bastante os vírus, porque eles caem no Enem. E também, quem estiver fazendo faculdade, estude os detalhes. Grande abraço. Até mais.